E Dani, Renato Augusto tá voltando para ajudar a gente, né, cara? Hoje o Corinthians aí é muito dependente desse cara. Infelizmente e felizmente que a gente tem ele, né? Mas tem ele e outro cara aí voltando também, né? Graças a Deus, cara. Inclusive, parece que nesta manhã de quinta-feira também, acho que ontem, né? O Corinthians teve uma reunião aí entre todos os departamentos, departamento físico, fisiológico, o professor Vanderlei Luxemburgo. Ao que tudo indica aí, teve uma reunião aí de estabelecer a paz entre os departamentos e discutir exatamente como é que vai ser o planejamento das próximas semanas, porque nas próximas semanas vai ser muito complicado jogos a cada 3 dias, e não só jogos a cada 3 dias, como jogos muito importantes. Decisão na Sul-Americana, jogos difíceis no Brasileirão. Então, essa reunião foi feita para não ter o problema que a gente teve contra o Palmeiras. Não dá para a gente, num jogo, num clássico contra o rival, a gente não tem a nossa principal pressa, que foi o Renato Augusto. Então foi traçado esse planejamento aí, parece que para as próximas partidas, o quem que vai utilizar, quem que não vai utilizar, como é que vai ser. E Renato Augusto aí, graças a Deus, parece que está aí retornando então nesse período aí sem jogos. E além disso, ele foi notícia também com relação à renovação de contrato, hein, que é bem polêmico também, que a gente pode falar um pouco sobre isso depois, mas parece que querem renovar com ele por mais 2 anos aí, ou pelo menos um ano, viu? Com certeza. Cara, eu acho que, pô, real, a gente não pode, às vésperas de um clássico, ficar sem Renato Augusto. Até o Pipas Alemão aqui, ó, hoje vi um comentário de um ex-jogador dizendo que o Renato Augusto ficou fora do derby por conta de dores musculares. E isso não tira jogador de jogo. Boa, Pipas, polêmico aí também. Mas, cara, eu vou muito mais além do que isso, Dani. E eu entendo, eu também não acho que, pô, dor muscular, velho, faz uma infiltração aí no músculo, alguma coisa, vamos jogar, porque, cara, é jogo contra o Palmeiras ali, é importante e tudo mais. Mas, cara, vamos respeitar ali o trabalho de todo mundo. O Bruno Maziotti, ele também, enfim, tem um peso importante na palavra dele, o que ele faz. Mas sabe o que que eu fiquei mais puto com isso, Dani? A gente sabe a idade do Renato Augusto, a gente sabe as limitações físicas que ele tem e tudo mais. E, cara, o grande problema disso tudo é a gente, às vésperas do clássico também, ficar sabendo de briguinha que tá rolando dentro do clube por causa da escalação ou não do Renato Augusto, cara. Que é justamente a briga ali entre Bruno Maziotti e Vanderlei Luxemburgo, cara. Então, cara, são coisas assim que não poderiam nem vazar isso do clube, sabe, cara? E a gente sabe que essas brigas aí, cara, isso aí acontece em toda empresa. Uma empresa como que o Corinthians é, isso aí é normal, cara. Essas brigas acontecem. Mas isso aí não pode vazar, cara. Não pode chegar na imprensa. Porque, cara, qualquer coisa hoje que vaza ali pro Corinthians vira uma bola de neve gigantesca. Começa pequeno e vai crescendo, chega nos jogadores, já tá um negócio gigantesco. E isso é uma das coisas que o Corinthians precisa tomar cuidado, sabe, Dani? Não sei se você acha isso também. Eu acho que também não dá para ficar sem Renato Augusto, mas também tem que entender que um jogo ou outro ele vai ter que ficar, então tem que saber fazer esse cronograma. Ó, Renato Augusto, qual que é os jogos mais importantes aqui do mês? Beleza, esse e esse. Então vamos fazer um cronograma para o Renato Augusto jogar esses jogos aqui. Ô Maziotti, se vira aí. Faz o que tem que fazer, se tiver que fazer tratamento 24 horas. Tipo, vão conversando e não sai essas briguinhas. O Luxemburgo já é um cara difícil. O Maziotti é um cara que tem um peso grande com os jogadores. E daí acaba saindo essas coisas, cara. Acaba virando uma bola de neve. Não sei o que você acha sobre isso aí também, Dani. Não, é bem isso mesmo. E parece que essa reunião que teve na quinta-feira foi justamente para não acontecer mais isso, cara. De ter esse planejamento de, ó, Renato Augusto não dá mais, então, todos os jogos, porque assim, a gente até estranhou e comentou sobre isso lá atrás, que o Renato Augusto tinha feito 3, 4 jogos seguidos, 3 jogos com 90 minutos, jogando 90 minutos, 2 jogos jogando 90 minutos, falou, pá, isso daí vai dar ruim. E aí acabamos sentindo contra o São Paulo, e aí quando a gente mais precisou também contra o Palmeiras, não teve. Então, eu espero que essa reunião aí tenha sido feita para traçar esses novos planos, para a nova sequência. E aí eu fiquei até me perguntando, viu, Éder, e na dúvida aí, se a ausência dele no clássico contra o Palmeiras mostra
o resultado da batalha final entre Maziotti e Luxemburgo? Será que alguém ganhou essa briga lá internamente para não ter Renato Augusto num clássico contra o Palmeiras e o Luxemburgo não falar nada? Cara, difícil, complicado isso daí. Eu acho que o Maziotti ganhou, tá? Eu acho que o Maziotti ganhou pela moral que ele tem. O Maziotti é conhecido mundialmente, cara. O cara, somos privilegiados também de ter um cara desse aqui. Inclusive, 2015 conseguimos recuperar Renato Augusto por causa desse cara aí. Renato Augusto, ninguém queria ele. Ele era conhecido como o joelho de vidro e o Bruno Maziotti foi e recuperou. E ó, até o Pipas aqui, ó. Mas eu acho que o Lucha cobrou do Maziotti o porquê o Renato Augusto nunca tá pronto. Mas então, Pipas, aí eu entendo o que você falou, tá? A B aqui também, ó, é a tal organização que precisa acontecer para ontem. Mas aí é que entra, e já dá até pra gente entrar no ponto que você falou, Dani, do contrato com o Renato Augusto. Se ele nunca tá pronto, de quem que é o problema? Do Renato Augusto ou do Maziotti? Eu acho que o Maziotti jamais deixaria o Renato Augusto fora de um jogo se ele não visse mesmo que o cara não tá pronto, cara. E daí vem muito naquilo. Pô, o Corinthians quer renovar o contrato do Renato Augusto por mais 2 anos. Ele tem aí 35, vai terminar o contrato com 37 anos. Se hoje ele já não tá conseguindo jogar tanto assim, será que vale a pena renovar por mais 2 anos? Eu já deixei minha opinião aqui que eu só renovaria com o Renato Augusto com um contrato de produtividade. Falou, Renato, vamos cair seu salário pela metade aqui. Se quantos jogos a gente tem no mês? Exemplo aqui, chutando, 10 jogos. Se você chegar e fazer 5 jogos no mês, metade dos jogos que o Corinthians tem, seu salário sobe, sei lá, 10%. Se fizer 8, sobe mais. Se fizer gol, sobe mais. Porque, cara, é complicado você ter um cara aí que ganha na faixa do 1 milhão de reais e nunca tá pronto, igual aqui o Pipas falou, sabe? É complicado isso daí, cara. Não sei. É. Bomba aí pra você, Dani. Não, o Pipa está até falando agora, se ele está com algum problema, para que renovar o contrato? Por isso que a gente tenta aí se resguardar dessas questões, né? Eu acho 2 anos muito alto, muita coisa para um jogador que já vem enfrentando problemas como o Pipa Alemão acabou de falar aqui. E até o Diney acabou falando isso também, de fazer um contrato de produtividade com ele, um contrato um pouco mais curto. Eu acho sim que, apesar dos pesares de todos os problemas do Renato Augusto, ele pode sim ser muito importante para a gente na próxima temporada. É um cara que é diferenciado e, cara, podendo jogar um jogo sim, outro não, com um contrato aí reduzido, recebendo menos também por isso, porque não dá também para ter um jogador ganhando R$ 1 milhão e jogando 40% dos jogos na temporada, 30% dos jogos na temporada. Então eu concordo aí, eu sou da mesma opinião de ter Renato aí, mesmo que menos, mas também ganhando menos e com um contrato menor. Agora, 2 anos, pô, os caras estão de sacanagem, né? Daqui a pouco Não, vão dois, querer dois anos trazer, é, pô. 2 anos é foda. O cara vai tá com 37 anos aí quando ele sai do Corinthians, cara. Beleza, tem como. A gente viu jogadores aí no rival mesmo, Zé Roberto ali jogando, pô, até mais do que isso, né? Se eu não me engano. Mas também o cara Ah, não o se Zé machucava, Roberto tinha um físio até hoje. Hoje ele tá melhor do que ele tava na época de jogador. O cara é fora de sério. E ele não teve tantas lesões igual o Renato Augusto, né? jogou muito na sexta-feira lá no Corinthians e Real Madrid, cara. Corre fácil, corre tranquila. Esse cara é maluco, né? Esse cara é muito doido. Joga muito, tem um preparo muito foda, né? Boa. Ô, Dani, eu peguei aqui ó, um comentário no Insta do Antuni de Biase, que ó, o problema é a vaidade do Luxemburgo. O pessoal fala do passado, mas no futebol das antigas a distância percorrida era 5, 6 km. Hoje são 11 ou 12. Bruno é top da fisiologia. Cara, da hora, o Antônio, obrigado aí pelo comentário. E isso que eu acho, cara. O Bruno Maziotti, cara, dá um Google aí se você não conhece o Bruno Maziotti. Eu duvido que ele falaria pro Renato Augusto ficar fora do jogo se ele não tivesse fora do jogo. Se ele não tivesse, se ele, enfim, não tivesse realmente condições de jogar, sabe? O cara é muito bom. E daí entra em tudo isso que você falou. Eu também acho que eu acho que a gente tem que continuar com o Renato Augusto. Mesmo ele jogando aí 40% dos jogos, ele pode ser importante.
mas tem que ser contrato de produtividade, não dá para ser 2 anos. Faz um ano com contrato de produtividade e tem com extensão para mais um ano, se precisar, se ele quiser, sabe? Mas eu acho que a gente precisa pensar no melhor para o Corinthians, Dani. Não dá. Esse ano ficou muito nítida a dependência que a gente teve desse cara. É até bizarro. 70% dos jogos que o Renato Augusto jogou, o Corinthians jogou, ganhou. Quando ele não tava, virou isso daí. A gente só ganhava 30% sem o Renato Augusto. Então não dá para ter essa dependência, cara. Joga muita bola, espero que ele fique, mas a gente tem que pensar no coletivo geral para a gente não ficar com isso daí, né? Exatamente. Aí entra até o que o Pipas Alemão falou: olha, 2 anos, 1 milhão por mês, mais os direitos. Com esse dinheiro não consegue contratar alguém para a posição ou ficar com o próprio Moscardo. Ponto importante também. A gente precisa pensar também no coletivo, a gente precisa pensar em não ter mais essa dependência de jogadores, da individualidade decidir a partida. E por que não aí tentar olhar para o mercado e trazer outras peças, cara, com 1 milhão por mês aí, acho que dá para trazer alguém sim também, viu? Concordo com o Pipas aí também nessa, viu? Boa. E o Vagnão também é que falou: a Lucha perdeu Fagner lesão, Murilo vendido, Roger Guedes vendido, Moscardo, apendicite. Faltou o Adson aqui também que foi embora. Meio Ah, time titular, aí sobra só para ele. Pois é, o Vagnão, complicado. O Alexandre aqui, ó, já que o carro da empresa quebrou, vamos de live TSP, tamo junto, né? Obrigado aí pela moral. E a Lê aqui também, eu fiquei impressionada com a performance do cara. A falta de transparência e organização do clube, a K fode tudo. Aqui eu vou falar o palavrão que ela falou, vai. E a última do Vagnão aqui, o problema não é o Maziotti mentir. Isso ele não faria, exato. Mas a realidade do físico do Renato Augusto é o ponto. Exato, Wagner. Falou tudo. E já que o Wagner, Dani, se você quiser falar mais, quer mandar mais alguma coisa do Renato, senão eu vou puxar do Fagner aqui, já que o Wagner não falou. não, manda, traz o Fagner aí. Boa. Que é bom. O Renato Augusto aí tá voltando e Fagner também, né? Que já aí são dois jogadores aí importantes para o Corinthians, né? E estavam no departamento médico. E, cara, eu confesso que eu nem lembrava que o Fagner tava tanto tempo fora assim, Dani. Tá mais de um mês no departamento médico, né? A última vez foi no dia 21 de agosto, então perto aí até de completar quase um mês. E como a gente falou aí nos últimos dias também, quem estava aqui na live nos ouviu, o Fagner ele poderia ter ido até para o sacrifício, entre aspas, aí numa partida contra o Palmeiras. Ele estava quase recuperado, se não recuperado. E aí agora com essa pausa da data FIFA, ele vai estar 100% aí para o retorno. Vamos ver como é que vai voltar aí com o ritmo de jogo também, porque desde o dia 21 que não joga. Mas assim, o Fagner vai ser importantíssimo agora, porque o nosso lateral direito improvisado, Bruno Mendes, vai acabar jogando aí também eliminatórias da Copa do Mundo e não vai ter tempo de voltar para a partida contra o Fortaleza no dia 14. Acho que ele retorna na terça ou na quarta e o jogo é na quinta, alguma coisa assim. Então, assim, vamos ver como é que o Fagner vai voltar. Esperamos que volte bem, porque ele vai ser importantíssimo agora. Já que a gente não tem lateral, porque o Rafael Ramos, ninguém sabe, ninguém viu, né? Tá no CrossFit o Rafael Ramos aqui, cara. O que que acontece com esse cara, né? Mas, Dani, igual você falou aí que a gente torce muito pelo Fagner, e, cara, eu torço muito real pelo Fagner, cara. Eu confesso, já fiquei puto com ele em alguns jogos aqui, recentemente, um pouquinho antes dele se machucar, porque ele tava abaixo do futebol dele, né? Mas, cara, a história que o Fagner tem com o Corinthians, né? Títulos, o que esse cara já jogou de bola aqui. E, cara, ainda ele jogando mal esse ano aqui, ele, se eu não me engano, ele é o líder de assistências, mesmo ele jogando mal esse ano no Corinthians. Então, cara, puta, como eu torço pro Fagner voltar bem. Eu Porque, pô, também. legal, hoje a gente tem o Bruno Mendes? Tem o Bruno Mendes, legal pra caramba. Mas não dá, ele tá improvisado. O Bruno Mendes, não, o cara não acorda um dia, hoje eu sou lateral direito e eu já sei tudo. Cara, não é. Tem que ter alguns quesitos ali para você ser um lateral direito hoje. Porra, parabéns pro Bruno Mendes. Inclusive, a gente tem que agradecer muito por ele fazer ali aquela função e quebrar um galho pro Corinthians, porque se não tivesse ele ali, não sei nem o que seria da gente sem o Bruno Mendes, cara. Mas se o Fagner voltar, Dani, putz, vai ser muito importante, cara. Ainda mais nesse mês decisivo nosso aqui. Semifinal de Copa Sul-Americana, a gente tem uma batalha aí, putz, dificílima contra o Fortaleza. Todo mundo aí tá falando, sabe que é complicado passar, e se Deus quiser a gente vai passar e vamos para Montevidéu. E o Fagner ajudaria muito isso, cara. E como a gente sempre fala, talvez até potencializando
o Matias Rojas, que muitas das vezes fica isolado ali na direita, né? Exato. E, cara, só trazer uma outra coisa também aí sobre o Fagner, Éder, até para ouvir também tua opinião e de todos. A galera vai me xingar pra caramba. Eu defendo muito o Fagner por tudo que ele fez pelo Corinthians, tudo, e não só por isso, mas por a gente não ter uma peça de reposição hoje, e é isso, é o que a gente tem. A gente não tem o Léo Maná ainda jogando bem, a gente não tem o Rafael Ramos jogando bem, o Bruno Mendes improvisado. E ontem eu tive uma discussão feia aqui, cara, com algumas pessoas que são do futebol aí, viu? Dizendo que o Brasil perdeu as duas últimas Copas do Mundo por causa do nosso treinador, que era o Tite, que é uma porcaria, e por ter levado também Fagner em 2018, cara. Cara, isso nem me deixou tão PU da vida, cara, que eu acho que se a gente tivesse o Fagner até no ano passado, em 2022, na Copa do Catar, a gente não teria os problemas que a gente teve. A gente não tinha lateral direito de ofício também na seleção Não. brasileira. Porra, velho, vai tomar, pô, numa seleção brasileira não ter um lateral direito de ofício, cara. E quem que era naquela época melhor que o Fagner, cara? Isso me deixou muito PU da vida. Pode ser que todo mundo discorde disso aí também, mas para mim, eu vou torcer sim pela volta do Fagner. Eu vou apoiar o Fagner porque a gente não tem ninguém. O ano que vem já é outra história, cara. Se a gente vai ter Fagner, Fábio Santos, mas eu quero que ele volte a jogar, porque agora a gente precisa dele nessas finais aí da Sul-Americana, meu cara. Não, precisa muito, cara. E ó, a Lei aqui falou, ó, Fagner tem meu respeito, sabe o peso que a camisa tem e ainda acredito muito nele. O Pipas alemão aqui já foi mais pistola, o Pipas, hein? É o Pipa Meu essa vizinho puta. aqui. O Fagner também é outro iFood, só pedir que ele entrega. A B aqui, ó, gosto muito do Fagner, manda muito. O Pipas alemão, apesar da história dele no Corinthians. Boa, o Pipas complementou aqui, né? O Vagnão aqui, acho que foi pontual essa parada para a data FIFA no Corinthians. É, Vai recuperar o time para as partidas decisivas do final da temporada. Se essa partida, que daí é contra o Fortaleza, né, fosse agora, estaríamos com muitos problemas. Exatamente. E o Di Santana aqui, ó, Fagner só não pode bater pênalti. É outro. O Romero tá recuperando o futebol de 2015, hein? Boa, Di, tamo junto. Obrigado aí por participar. É isso aí, cara. O Fagner não batendo pênalti, tá tudo certo, né, Dani? E Di, o Romero, ele teve uma alta, né, Dani, recentemente, e depois caiu um pouquinho, não caiu, cara? Ou eu tô viajando, cara? Eu torço muito pro Romero, cara. A gente torce para todos os jogadores. Tem que torcer, porque esses caras dando certo, o Corinthians dá certo, né, Dani? Não tem como não torcer pra esses caras, né? mano, se eles devem estar no Corinthians ou não é outro ponto. Aqui, a grande questão é que a gente não tem mais o que fazer nesses próximos meses, a não ser contratar gente que não tenha contrato, mas assim, é realmente muito difícil. A gente tem que torcer pela evolução deles, cara. O Romero, ele entrou bem em algumas partidas, sim, aí depois fica abaixo de novo, concordo também contigo. Eu que gosto muito do Romero pelo que ele fez no passado, poucos ganharam os títulos que o Romero ganhou, mas assim, cara, a gente precisa torcer pela recuperação. A gente não acreditava, não estava todo mundo xingando o Maicon também, aí o Maicon volta jogando também um pouco melhor, e olha que o Maicon também não está jogando na posição que ele gosta de jogar, então, mesmo com o Moscardo saindo, o Maicon acaba dando um passo para trás, joga como primeiro volante, faz a função também. Então, acho que agora a gente vai precisar de todo mundo aí, do elenco inteiro. E vamos ver se a gente tem a sorte aí da galera se ajustar, evoluir, para a gente tentar uma final aí. Ontem aqui, eu estou na região sul do país, os caras já falando que Fortaleza é favoritíssimo, que não tem como, que o time do Corinthians é horroroso, que não sei o quê, que o Luxemburgo é um porcaria. Tava defendendo até o Luxemburgo eu aqui ontem, cara. Vai tomar banho, viu, velho? Calma. Pode ser ruim o time do Corinthians? Pode ser, mas é final, é diferente, cara. É outro esquema. E você falou tudo aí, Dani. Tem que apoiar esses caras, assim como o Maicon voltou a jogar bola, assim como o Romero tá voltando.